Ok, Deus está falando em transição. Você precisa ir ou você vai ficar? Muito interessante, porque todos nós vai experienciar uma estação de transição. Eu vejo que tem 3 perguntas que você precisa pedir de Deus antes de você tomando essa decisão para ir ou para ficar. Eu quero primeiro encorajar você para fazer sua inscrição para meu canal aqui, da Andy Fraser. Aqui você consegue aprender mais sobre escutando a voz de Deus, vivendo uma vida profética e até ativando sua voz profética. Então, essas 3 perguntas é muito importante. A primeira pergunta, eu como pastor, sempre falando com pessoas, perguntando para Deus, é a seguinte: você está correndo para seu futuro, seu propósito, algo, ou você está fugindo algo em sua vida? Gente, essa é uma pergunta muito importante para perguntando para Deus Pai. Porque muitas vezes a gente fugir nossos propósitos, a gente fugir nossas vidas porque nós não gostamos da estação que a gente está vivendo. Pode ser em sua vida, você tem dificuldades em seu trabalho, com sua família, um relacionamento, cansado da sua cidade, cansado da sua igreja, não gosta mais da sua comunidade. Mas se Deus não está nesse propósito para você ir embora, não é bom para você fugir dessa comunidade, ou fugir dessa estação, só porque você quer fugir um problema. Gente, é muito diferente quando Deus colocou no seu coração um propósito. Ele abriu uma porta para você correr para algo em sua vida. Você está correndo para um propósito. Você está correndo porque Ele abriu uma porta para uma nova oportunidade, um novo trabalho ou alguma coisa assim. É muito diferente de correr para um propósito e fugir de um problema. Eu sempre indicar essa pergunta para pessoas que eu pastorava, né? Porque eles muitas vezes procurou um pastor, um líder, alguém sobre uma indicação. O pastor, o que você vai indicar para mim? Faz isso, faz aquilo. Eu sempre falo, pergunta para Deus essa coisa, pergunta para si mesmo também. Eu estou correndo para algo ou eu estou fugindo algo na minha vida? Essa vai ajudar clarificando seu próprio motivo nessa estação de transição na sua vida. Número 2, muito importante, número 2 aqui. Deus realmente chamou você para ir ou Ele está chamando você para ficar? Gente, nós conseguimos ver assim muitas vezes na Bíblia. Nós conseguimos ver as pessoas, até Jonah, né? Em inglês, não sei como fala o nome dele em português, mas Jonah and the Big Fish, ou Jonah and the Whale. O que aconteceu? O Deus fala com ele vai para esse lugar, Nínive, né? E ele não quer ir. O chamado dele foi para ir para esse lugar e falando com eles sobre Deus, o que Deus quer falar para eles. Mas ele tentando fugir, ele tentando ficar, ele não quer ir para lá, porque ele está ficando de onde ele está. Ele sentiu, não, eu estou chamado para aqui, eu não quero entrar no meu chamado que Deus está falando para ir lá. E o que aconteceu? Virou um problema, né? Claro, a gente que sabe esse versículo, essa história. Ele entrou no barco e tudo foi errado lá no barco. Eles descobriram, os outros caras na barco descobriram esse cara está fugindo do chamado que Deus tem para ele e eles jogam ele lá na mar para salvar eles. Então, o que aconteceu? Presta atenção. Quando você não está no lugar de seu chamado, você consegue ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor. Você consegue colocar eles em um lugar perigoso. Você consegue trouxe as pessoas no seu lugar errado, porque você não está no lugar que Deus chamando você para ser. Então você precisa clarificar com Deus. Deus, qual é seu chamado para mim? Ou esse lugar que eu quero ir, esse está parte do meu chamado, você está me chamando para ir? Ou realmente meu chamado é para ficar nesse lugar? Essa estação, esse relacionamento, essa igreja, essa escola, esse país. Muitas vezes as pessoas querem ir para um outro país, porque brasileiros às vezes falam, mais fácil nos Estados Unidos, então eu vou para lá. Mas se Deus não chamou você para ir lá, vai ter mais difícil para você, porque você só tem graça para o lugar que Deus chamou você para ficar. Quero falar isso mais uma vez para vocês
para escutar mais forte seus ouvidos, né? Você somente tem graça no lugar que Deus chamou você para ficar. Se Deus chamou você para mudar para os Estados Unidos, por favor, gente, seja bem-vindo lá, ficando lá, vai lá, Deus vai abrir as portas para lá. Mas se realmente seu chamado está aqui em Brasil e você tentando, vai para lá, porque você acha que vai ser vida melhor, mais fácil, o poder de dólar vai ter melhor, você vai ferrar na sua vida. Porque fora do chamado de Deus, você está fora da bondade dele e esse não é um lugar bom para ser. Tá bom? O terceiro coisa aqui é muito importante. Você realmente está escutando a voz de Deus em tomando essa decisão. Gente, a gente tem muitos líderes na nossa vida que não é bom. Nossas emoções, nossos desejos, como a gente sentir sobre algo. Mas na verdade nós temos nosso Deus, nosso Pai. Nós temos Jesus, o Rei dos Reis, nosso Senhor. Quando eu entregar minha vida para Deus, eu tornou uma escravo para Ele, eu tornou uma filha dele, eu tornou como Ele é meu mestre, eu sou servo dele, né? E eu preciso realmente entender se eu estou escutando a voz de Deus ou eu estou escutando a voz de uma outra coisa, cultura, uma pregação que eu vejo o cara falando sobre isso, sobre outro, eu acho que tá legal, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Ou eu realmente estou escutando a voz do meu próprio Pai? Gente, essas 3 perguntas é tão importante que você perguntar para Deus Pai dentro de uma sessão de transição, porque Ele vai ajudar clarificando o que você precisa fazer. Muitas vezes a gente só vai embora porque está difícil nessa igreja, está difícil nesse lugar, está difícil nesse trabalho, está difícil nesse país. Mas esse não é um bom motivo para sair, porque Deus tem alguma coisa que Ele está construindo dentro de você e você não quer sair desse lugar até tudo está formado dentro de você. O processo que Deus tem para nós, gente, não é um lugar confortável, um lugar muito difícil, na verdade. Para formar uma pessoa é difícil. Se você tem filhos, você sabe disso. Você precisa ter correção para eles, você precisa corrigir as coisas que eles fazem errado, você precisa treinando, formando eles. Não é uma coisa fácil. Então, se você está buscando uma vida fácil, uma vida cristã, pode ser não é uma vida boa para você. Porque realmente a gente vai tornar-se como o nosso Pai, como o nosso Jesus. Ou essa é a vida de cristão. O discipulado é seguindo o Mestre e tornando-se como Ele. A gente está tornando-se, cada vez mais, mais parecido com Jesus. E essa é difícil. A gente não busca só procurar a coisa que é mais fácil. Na verdade, a gente precisa perguntar para Deus. Deus, eu realmente escutando seu voz sobre essa exceção, ou voz de cultura mais forte para mim, ou voz de uma outra coisa mais forte para mim, ou voz das outras pessoas na minha vida mais forte para mim. Última coisa que eu quero indicar a vocês sobre essa terceira parte aqui. É importante que a gente tenha uma comunidade boa ao nosso redor, líderes bons em nossas vidas. Eu sei que tem muitas pessoas que foram machucadas para um líder, para um pastor, para pai seu, para alguma coisa. Mas é muito importante que a gente tenha muitos conselhos em nossas vidas e conselhos corretos. Por quê? Porque eles vão ajudando a gente em escutando e clarificando a voz de Deus. Eu dou um exemplo para você sobre a minha vida pessoalmente. 8, 9 anos atrás, alguém abriu uma oportunidade para eu viajar com meu herói na fé. Gente, eu tenho uma oportunidade para ir para a Austrália com uma cara para 2 semanas, para andando junto, para ser uma discipulada dele para um período lá, para aprender, para fazer ministério junto com esse cara. Na sessão, eu estava dentro de uma escola e meu pastor, que estava responsável para mim, ela falou, olha, Andy, eu acho que essa não é sessão para você viajar. Eu dei um choque, gente. Eu estava capaz. Você não entendi. Deus abriu uma porta para eu viajar com esse cara. Ele é meu herói de fé. Eu vou com certeza. Essa é uma porta que Deus abriu. Mas eu saí essa conversa com ela, começando a perguntar para Deus, Pai, Deus, você realmente abriu esse porta para mim? Ou uma outra pessoa abriu? O que aconteceu aqui? O que você quer me fazer nessa sessão? Porque eu realmente quero ir lá. E Deus falando comigo bem claro. Ele fala, Andy, não é sua sessão para ir para lá. Você precisa ficar na escola que você estava nesse momento, aprender com as pessoas ao seu redor
e não vai para a Austrália com esse cara. Gente, foi uma decisão tão dura na minha vida, tão difícil, mas eu escutei a voz de Deus claramente, através também da minha pastora. Eu falei com ela, eu não vou falar com Deus, meu Deus, eu não vou, mas eu vou escutar a sua voz. E na verdade, eu esqueci essa situação. Mas 8, 9 anos depois, algumas semanas aqui em Brasil, esse cara está aqui em Brasil, estava numa conferência de pastores, e ele estava lá. E Deus me lembrei sobre tudo que aconteceu 8, 9 anos atrás. E ele fala, Andy, agora é a hora. Agora você está pronto para receber tudo que eu tenho para você através da vida desse cara. Agora você está no país correto. Agora é a estação correta para você, para conectando com esse ministério, com esse herói em fé seu. Gente, eu recebi uma coisa essa noite lá com ele, essa noite passada com ele, foi incrível na minha vida, marcou minha vida. E uma coisa, em 8, 9 anos que Deus fez, um ciclo de obediência que traz uma bênção para mim, na estação correta. Eu quero encorajar vocês, mais uma vez, com essas 3 perguntas que você precisa perguntar para Deus, Pai. Número 1, você está fugindo algo ou você está correndo para um propósito, algo que Deus tem para você? Número 2, clarificar. Deus realmente está chamando você para ir ou realmente seu chamado é para ficar? E número 3, você claramente está escutando a voz de Deus sobre essa decisão tão importante de sua vida. Muito importante que você pergunta para Deus essas 3 perguntas e recebendo clarificação sobre tudo que Ele quer você fazer para ir ou para não ir, porque isso vai fazer uma grande diferença em sua vida. Amém? Mais uma vez, gente, não esquece para inscrever-se para esse canal do meu YouTube aqui. Eu vou ajudando vocês, escutando a voz de Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, ativando sua voz profética e também ativando você de uma maneira profética que você consegue encorajar outros através da profecia e ajudando eles a ser tudo que Deus tem para eles ser. Deus abençoe.